Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática. Aqui é o professor Pedro e hoje vamos continuar o conteúdo de revisão para o 7º ano. Revisão parte 2. Esses exercícios da aula de hoje vai ser envolvendo porcentagem, tá bom? Então, bastante atenção para resolvermos essas questões. Lembrando que não vamos utilizar a regra de 3, porque vocês ainda não têm muito conhecimento sobre ela, tá bom? O modo de calcular é um pouco diferente. Primeiro exemplo, um automóvel é anunciado com financiamento taxa zero por R$30 mil, que pode ser pago em 12 parcelas iguais sem entrada. O que isso quer dizer? Ele vai pegar os 30 mil, ele pode comprar um carro, né, e financiar esse carro pagando em 12 vezes, só que ele não precisa de dar nenhuma entrada. E essas 12 parcelas vai ser o 30 mil dividido por 12, que são parcelas iguais. Para efetivar a compra, o consumidor deve pagar R$1.200 para cobrir despesas de cadastro. Então, pessoal, aqui ele fala que além de pagar os 30 mil dividido em 12 vezes, ele não tem que pagar a entrada, mas ele tem um custo a mais. E esse custo é o que? Ele deve pagar R$1.200 para cobrir despesas de cadastro. Dessa forma, em relação ao valor anunciado, que no caso é os 30 mil, o comprador pagará um acréscimo de quantos por cento? Quantos por cento que ele vai pagar a mais, né? Porque esse acréscimo é referente à despesa do cadastro, que é de R$1.200. Então, como eu vou fazer esse cálculo, professor? Para descobrir em porcentagem o que é 1.200 em relação a 30 mil, eu vou ter que fazer uma divisão primeiramente. Essa divisão envolve o quê? O valor que você quer descobrir, a porcentagem dividido pelo valor total, tá bom? Então aqui, a despesa com cadastro é de 1.200. Então você vai pegar 1.200 e dividir pelo valor inicial, o valor que é, vamos bem dizer, é 100% do veículo que ele vai estar pagando. Então ele vai estar pagando aqui R$30 mil, que é o valor 100% do veículo, tá? E como eu quero descobrir em porcentagem quanto que é 1.200 referente a 30 mil, eu faço a divisão por conta disso. Eu pego os 1.200 e vou dividir pelos 30 mil para descobrir qual que é a porcentagem de 1.200 em relação a 30 mil. E aqui dá para facilitar, por quê? Você tem 2 zeros na parte de cima da divisão e você pode cortar 2 zeros na parte de baixo da divisão. Sobrando para mim 12 dividido por 300. E aí, dá para dividir 12 por 300? Não dá. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que acrescentar um zero e eu tenho que acrescentar um zero e uma vírgula no quociente. 120 ainda não dá para dividir para 300, então eu posso acrescentar mais um zero e mais um zero no quociente. Agora sim dá para dividir. E aqui eu também já venho esclarecer outra facilidade que nós temos nessas divisões. Porque antes de iniciar a divisão, observa que eu tenho 2 zeros no final do número de 1.200 e eu tenho 2 zeros ao final do número de 300. Então eu posso cortar esses zeros e simplesmente dividir o 12 por 3. Tá? Então, se eu multiplicar por 4, 4 vezes 3 dá 12. 12 menos 12 é zero. Isso significa que 1.200 dividido por 30 mil é igual a 0,04. Beleza. Guarda esse número, porque esse número é em forma decimal, não descobrimos em forma de porcentagem ainda. Para descobrir em forma de porcentagem, eu pego esse valor e eu multiplico por 100. E aí eu vou descobrir qual que é a porcentagem. Então você pega aqui, ó, 100 vezes 0,04. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 0 vezes 0, 0, 0, 0, 0 vezes 0, 0 e 0 vezes 1 é 0. Somando esses valores eu tenho aqui 0, 0, 4, 0 e 0. Aqui eu tenho duas casas decimais, então eu conto duas casas e coloco a vírgula. Número à esquerda
que é zero, não tem necessidade de colocar. Zero para mim é nada, então não preciso de colocar. Depois da vírgula, eu tenho dois zeros. Não precisa de colocar também, só se fosse algum outro valor sem ser o zero. Como é zero, eu posso cortar. E aí ele perde essa vírgula. Sobrou para mim o quê? 4. 4 o quê? 4%. Tá? Então, a pessoa que comprar esse carro vai pagar 30 mil. E aí ele tem que pagar também uma despesa de cadastro de R$ 1.200. Esses R$ 1.200 corresponde a 4% do total do valor do carro, que é 30 mil. Tá bom? Finalizei essa questão que eu descobri a porcentagem, que é 4%, e agora eu vou para a próxima. Lembrando, pessoal, que eu vou ensinar uma maneira fácil quando tiver uma outra questão envolvendo multiplicação por 100 aqui, que eu vou ensinar bem mais fácil para vocês. Então vamos lá. Exemplo 2. O senhor X contrata um advogado e este consegue receber 90% do valor da questão avaliada em 20 mil reais. E cobra, a título de honorários, 15% da quantia recebida. Nestas condições, quanto o senhor X receberá no final? Pessoal, então vamos lá. Aqui o senhor X aqui tinha algum problema com a justiça e tal, e ele teria que receber 20 mil reais. Só que aí ele contratou um advogado. E o advogado falou assim, não, eu vou trabalhar para você e tal. Só que aí, nas negociações com o advogado, ele conseguiu ganhar 90%. 90% já tá bom, 90% de 20 mil, né, já tá bom. Só que aí ele cobra, né, honorários, é aquela taxa que o advogado cobra, que ele recebe, 15% da quantia que o senhor X vai receber. Então, primeiro eu tenho que descobrir quanto que o senhor X vai receber, para depois descobrir quanto que é 15% desse valor e mostrar, né, qual que é o valor que o advogado vai receber, né? Então vamos lá. Primeiro eu vou pegar e vou calcular 90% de 20 mil. Então isso aqui é bem simples. Ó, eu tenho que calcular 90% de 20 mil reais. Como eu vou fazer esse cálculo, professor? Simples. Você tem aqui uma porcentagem, eu vou transformar essa porcentagem em número decimal, que é dividindo por 100. Por quê? Porcentagem é por 100. Então eu vou pegar aqui, ó, 90 dividido por 100. Pelo fato de 90% de 20 mil, esse D significa aqui que ao final, quando eu dividir esses valores, eu vou multiplicar por 20 mil. Porque aí eu vou descobrir qual que vai ser esse valor correspondente a 90%. Lembrando que aqui, ó, vírgula 00 não precisa de colocar, fica uma conta mais simples. E aqui também eu vou facilitar, ó. Eu tenho um zero aqui que eu posso cortar com o zero que está embaixo da divisão. Fica 9 dividido por 10. E aqui eu vou ensinar uma manha para vocês. Como eu vou multiplicar, como eu vou descobrir o resultado dessa divisão? Simples, você pega o número de cima que é 9. Aqui você tem 10, então você tem um zero. No 9, a vírgula não aparece, mas a vírgula está sempre no final do número. Quando eu vou dividir 9 para 10, é o mesmo que eu pegar essa vírgula e mover uma casa para a esquerda, porque eu estou dividindo, então eu vou mover para a esquerda. Eu vou mover ela para cá, então essa vírgula ela vem para frente do 9. Como na frente do 9 não tem nada, você acrescenta um zero, porque o número não começa por vírgula, não pode começar por vírgula. Então você coloca o zero e aí pronto. 9 dividido por 10 é 0,9. Esse 0,9 eu vou multiplicar por 20 mil. Então eu vou fazer essa conta aqui no canto. Vou pegar aqui, ó. 20 mil vezes 0,9. 9 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 9 vezes 2, 18. 0 vezes 0, 0, 0, 0, 0 e 0 vezes 2 é 0. Somando todo mundo, aqui eu tenho 0, 0, 0, 0, 8 e 1. Muita atenção, pessoal, que é muito zero, às vezes vocês podem errar. Aqui eu vou observar se tem algum número com vírgula. Tenho 0,9 e eu tenho uma casa decimal. Então eu conto uma casa no final do valor e acrescento a vírgula. Qual é o meu resultado? 18 mil, vírgula 0. Então você pode desconsiderar esse zero, só que também perde a vírgula, se quiser.
né? Ou como eu estou trabalhando valores em reais, ao final da vírgula eu tenho que ter quantas casas decimais? Eu tenho que ter 2. Então você acrescenta mais um zero. Então 0,9 vezes 20 mil é igual a 18 mil reais. Beleza? Descobri quanto o senhor X vai receber por conta do advogado. Beleza, e agora o que eu vou fazer, né? A título de honorário, 15% dessa quantia recebida tem que passar para o advogado. Então eu vou tirar 15%, porque ele pergunta o seguinte: nessas condições, quanto o senhor X receberá no final? Então eu quero descobrir quanto que o senhor X vai receber. Só que desses 18 mil que o senhor X recebe, 15% ele tem que passar para o advogado. Então eu vou descobrir 15% de 18 mil. Vou fazer a mesma conta que eu fiz aqui agora, ó. 15% de 18 mil. E aí, vamos lá. 15% é o mesmo que 15 dividido por 100 multiplicado por 18 mil. 15 dividido por 100, ensinar aquele mesmo macete que eu ensinei aqui em cima. Você repete o 15, aqui eu estou dividindo por 100, então eu tenho 2 zeros. Vou observar o 15, onde está a vírgula? A vírgula está no final. Eu vou mover essa vírgula, quantas casas? A quantidade de zeros que eu tenho. Eu tenho 2 zeros, então eu vou mover 2 casas para cá. Eu movi uma, vem para cá, movi 2, vem para cá. Então apaga essa vírgula. Esse número não começa por vírgula, então eu tenho que acrescentar um zero. 15 dividido por 100 é o mesmo que 0,15 multiplica por 18 mil. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó, 18 mil vezes 0,15. 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 8, 40, sobra 4, 5 vezes 1, 5, mais 4, 9, apago isso aqui para não confundir, 1 vezes 0, 0, 0, 0, 1 vezes 8, 8, 1 vezes 1, 1, 0 vezes 0, 0, 0, 0, 0 vezes 8, 0, 0 vezes 1, 0. Somando todo mundo, 0, 0, 0, 0, 9 mais 8, 17, sobra 1, 1 mais 1, 2 e aqui o 0. Quantas casas decimais? Eu tenho 2, então conto 2 e acrescentar vírgula. 0 à esquerda para mim não tem valor, então eu posso cortar. E aí ele me deu um resultado de 2.700, que é o mesmo que 2.700 reais. Como eu estou falando de reais, eu vou colocar vírgula 00. Pessoal, então o advogado aqui ele vai receber 2.700 reais. Só que a pergunta não é essa, né? A pergunta é quanto o senhor X receberá no final. E aí é só fazer uma conta agora simples, eu vou apagar essa multiplicação, uma conta simples de subtração, que é pegar os 18 mil que ele vai receber, menos o valor que ele tem que pagar para o advogado. Ele tem que pagar para o advogado como honorário. O serviço que o advogado cobra é esse daqui, 15%, que corresponde a 2.700. Então, 18 mil menos 2.700. 0 menos 0, 0, 0. O 0 menos 7 não pode, então tem que pegar emprestado. Aqui vira 7, aqui é 10. 10 tira 7, sobra 3. 7 tira 2 é 5 e aqui sobrou 1. Então, ao final disso tudo, sobrou 15.300. Então, o senhor X vai receber 15.300 reais. Finalizei essa conta, vamos partir para a próxima e última. Joana comprou um vestido à vista e para ganhar um desconto de 5%, então vai diminuir 5% do valor original dele. Se o vestido custa R$200, quanto Joana pagou? Pessoal, aqui eu já vou fazer uma conta um pouquinho diferente para não precisar de fazer soma e subtração no final. Por quê? O valor total que Joana está pagando é R$200, certo? Só que aí ela vai ter um desconto de 5%. Quer dizer que ela não vai ter que pagar 5%. Tudo é 100%. Se ela não tem que pagar 5%, você pega 100%
menos 5%, né? Deixa eu melhorar isso aqui. 100% é tudo, R$200, valor do vestido. Menos 5% que ela vai ganhar, então ela vai ter que pagar 95%. Então eu tenho que descobrir quanto que é 95% de R$200, porque já é a quantia que ela vai pagar. Se no exercício pergunta, quanto que ela vai ganhar de desconto? Aí eu trabalho com 5%. Mas como no exercício está falando quanto ela vai pagar, eu já vou direto. Eu posso também fazer a conta da seguinte forma. Descobrir quanto que é 5%, aí eu pego os R$200 menos aquele valor que corresponde a 5% e aí eu faço duas contas, subtração. Aqui eu já vou direto. Se ela desconta 5%, ela vai pagar 95%. Então eu vou descobrir 95% de R$200. 95% é o mesmo cálculo que eu fiz aqui em cima, ó. Bem simples. 95% é 95 dividido por 100 multiplicado por R$200. E aqui, mesma conta, simples para vocês, ó. Pego o 95, vou repetir ele, e aqui eu tenho 2 zeros, eu vou mover a vírgula do 95 duas casas. Como a vírgula não aparece, ela está lá no final. Então vem uma para aqui, vem duas, vem para cá. Acrescenta um zero na frente, tá? Multiplicado por R$200. Só pegar 0,95 multiplicar por 200. Então, 200 vezes 0,95. 5 vezes 0, 0. 0. 5 vezes 2, 10. 9 vezes 0, 0. 0. 9 vezes 2, 18. 0 vezes 0, 0. 0 e 0. Somando tudo, aqui deu 0, 0, 0. 9, 8 mais 1, 9. E aqui sobrou 1. Quantas casas decimais eu tenho? Tenho duas, então eu conto duas e coloco a vírgula. Então vai ser um total de R$190, que é o valor que Joana vai pagar nesse vestido. E aí a nossa aula finaliza aqui. Peço para vocês aí, para que gostou, dar um like, se inscreva no nosso canal para o YouTube deixar mais plataformas para nós que estamos começando agora. E agradeço a participação de todos e vamos ter os cuidados básicos aí com a nossa saúde, que é usar máscara, álcool em gel e distanciamento social. E até a próxima.